Então, senhores, brotei mais um vídeo aqui, esse vídeo patrocinado, e quando eu fui ia ter até um caso interessante, né? Eu não vou nem colocar, eu até tinha perguntado ao ouvinte se podia colocar os áudios que ele me encaminhou. Por quê? Porque eu realmente, às vezes eu fico um pouco de dúvida se vocês me mandam esses áudios para me estressar, ou vocês estão estressando a minha mente para poder conseguir gerar um conteúdo, extrair alguma coisa de uma forma pragmática, né? Todo mundo sabe que eu tento ser o mais pragmático possível, mas eu também não sou uma barata, né? Então eu fui escutando os áudios e eu fui falando, vai ser difícil, então o raciocínio vai ficar até um pouco mais lento aqui, que eu tenho que ponderar as palavras, porque não dá para ser o Epifania do, do Velho Testamento, né? Então vai ter que ser o Epifania do Novo Testamento, bonitinho, certinho, polido e não sair paulando todo mundo. Mas o que acontece? O ouvinte entrou em contato comigo e eu ia colocar os áudios, mas eu não vou colocar, vou acabar expondo o cara, vai que tem alguém conhecido aí e depois ele pode se arrepender, porque eu sei os ouvintes que eu tenho. Vocês são igual a ele, mas vocês quando veem algo parecido, vocês querem bater, porque vocês provavelmente se veem de uma forma espelhada nos caras, né? Mas ele entrou em contato comigo e ele falou sobre até essa questão que eu já abordei em alguns vídeos sobre esse assunto, sobre o assunto de você acabar. É, é uma junção de dois vídeos que eu já fiz. Já fiz um vídeo sobre a escassez, eu não lembro o nome do vídeo, são mais de 400 vídeos. Eu não vou lembrar qual vídeo eu falei especificamente sobre isso. Mas sobre aquela situação da escassez do homem e da idealização, né? Então vou tentar juntar um pouco desses dois vídeos nessa situação e sintetizar aqui para vocês da melhor forma possível. Então o ouvinte ele entrou em contato comigo, na hora que eu estava escutando os áudios, ele falou assim: "Ah, porque eu namorei com uma mulher que ela era bonita e tudo mais, do jeitinho que eu gosto, porém, entretanto, eu peguei ela zero quilômetros, né? Um carro novo. Eu falei, ok, é. Mas só que tem um porém, esse carro novo, ele já veio batizado de fábrica. Obviamente que ele não falou com essas palavras, eu tô traduzindo aqui do modo carioca de ser. Aí eu, escutando o áudio, ele falou, não, porque ela sofreu um abuso na infância. Aí eu parei, pensei, abuso? Porque quando o cara chega pra mim e fala que tá com a mulher 0800, eu sempre paro e penso, eu falo, tem três opções. Primeira opção, ou ela tá mentindo. Segunda opção, ela é destrambelhada, o brinquedo que é a mente dela tá escangalhado. E a terceira opção, alguma coisa na vida dela específica, que não seja necessariamente um trauma, fez ela tá vigente até hoje. Provavelmente pode ser pela hipergamia, né? Tem uma coisa que não é muito falado na machosfera, mas existe aí as virgens hipergâmicas, né? São mulheres que elas acabam continuando sendo virgens, e de fato são, mas é porque a hipergamia dela é tão grande, é tão condicionada na mente dela, ao ponto que ela acaba tendo essa idealização tão forte que ela acaba não dando pra ninguém. Então, se vocês quiserem voltar no tempo para vocês verem como existem essas coisas, de novo, eu estou falando que existe, não estou falando que você vai ter e que você deve ir atrás, estou falando que existe. Mas existe esse tipo de mulher que, pelo menos num passado, talvez na época de seus pais, você vai conhecer aquela mulher que ela é uma coroa, uma velha, que ela deve estar ali hoje, ela deve estar beirando dos 50 até os 60 anos, que ela é virgem até hoje. Que foi uma filha que foi muito apegada à mãe, muito apegada ao pai, ela sempre foi meio estranha e ela envelheceu e nunca teve um casamento. Toda vez que algum cara tentava entrar no relacionamento, tentava furar aquela bolha para ter um relacionamento com ela, o cara acabava tendo muita dificuldade. E aí o cara desistia porque era muito chato e a mulher era toda metódica. Então o cara ficava, isso aqui não vale a pena. Ela foi envelhecendo e ficou uma velha senhora, né? Então você tem esses três casos. Mas aí, como ele falou que ela foi abusada na infância, eu já bati o olho e falei, cara, esse é o pior caso. Porque tem a mulher que é mentirosa, quando você empurrar, você vai saber. A mulher que ela tem algum paradigma de, sei lá, porque ela é muito hipergâmica, ou ela veio de uma criação muito apegada com os pais, uma coisa do tipo muito específica, você já consegue maldar ali que você não vai conseguir. Agora,
A mulher que geralmente ela foi abusada, se você conseguir entrar na mente dela, você até consegue o acesso para poder, seja comer ou ter um relacionamento, né? Se você for um cara um pouco mais empenhado. Só que é a pior que tem porque você pega os casos, geralmente, eu posso usar um caso famoso aqui. O, o vocalista do Linkin Park, o Chester, ele foi abusado na infância. Ele foi abusado na infância e o cara nunca conseguiu se curar disso. Nunca conseguiu. Tanto é que ele hoje é o lateral esquerdo do Vasco, né? Não conseguiu se curar. Mas você vê algumas entrevistas dos caras da própria banda, falava, pô, o cara sumia do nada, quando ele aparecia, ele tava totalmente destruído. Isso é uma coisa até interessante. Eu fui num show do Linkin Park alguns anos atrás, em São Paulo, e eu já sabia que o Chester era totalmente depressivo. Até pelas músicas do Chester era bem depressivo, né? E eu tava esperando o último show, que era. O último show não, no caso o show anterior, né? Que era o show do. Que foi o principal que eu fui ver. Que era o show do Slayer. Aí eu tava vendo o show do Slayer e já falei, pô, o show do Slayer foi muito bom, cara, muito bom. E a coisa mais maravilhosa que eu senti na minha vida foi olhar pro lado e ver aquele monte de aquelas menininhas fã de Linkin Park com a mão no ouvido, enquanto o guitarrista do Slayer tava lá arranhando os tímpanos desse pessoal. Foi muito bom, cara, foi muito bom. E aí depois veio o show do Linkin Park e olhar pro Chester assim no palco. E eu falava, caramba, esse maluco realmente se entrega. Ele tem uma presença de palco muito foda, tá ligado? Muito foda. Você pode não gostar, mas existem shows que às vezes o cara ele não tá tão bem no vocal. Às vezes você vê que tem uma disparidade muito grande comparado com o que o cara faz, sei lá, numa coisa produzida no estúdio. Mas a presença do palco é muito foda do cara. Então você vai ter alguns shows que os caras têm uma presença de palco muito boa. E o Chester tinha muito isso, cara. A presença de palco dele era muito foda. E, pô, ele ficava muito feliz quando ele via o final, pelo menos nesse show que ele acabou ali, ele dando tchauzinho pro pessoal, falando com o pessoal. Eu vi que o cara realmente gostava daquilo. Eu falei, cara, mas esse cara é depressivo? Que curioso, né? Até pelas músicas tu vê que ele se entrega nas músicas. E aí, saindo um pouquinho aqui do vídeo, fazendo um disclaimer aqui, eu fui escutar, eu fui ter a pachorra de escutar aquela nova vocalista. O problema não é a voz, cara. O problema nunca é a voz, o problema nunca é que a pessoa tem uma frequência diferente. Mas quando você pega uma música que algum vocalista se entrega, e geralmente o Chester se entregava porque ele era totalmente doente, a arte dele acabava sendo com literalmente a vida dele, né? Você tem a música lá, a Give Up lá dele. Porra, aquela parte que ele dá o grito lá aí pro final da música, você fala, realmente o cara está cantando calma. E você pensa, pô, o cara é muito bom. O cara canta de fato calma, ele deve ser uma pessoa maravilhosa. Mas o convívio que ele tinha com as pessoas era uma merda. Porque ele era um cara extremamente depressivo. Então você às vezes tem essa dificuldade de conseguir separar as coisas. Porque tem muito de que algumas pessoas que acabam sendo violentadas, elas terem uma capacidade de desenvolver alguma coisa muito boa, em algum aspecto. Mas nas outras áreas, principalmente de você conviver com a pessoa, acaba sendo muito difícil, né? Então, quando eu vejo algum caso que o cara cita que a mulher foi abusada, que ele tá no relacionamento com a mulher que foi abusada, seja ela mentindo, se ela tá mentindo é porque ela foi abusada de alguma outra forma, ela é maluca. Mas quando ela de fato foi abusada e você cogita entrar no relacionamento com ela, você já tá totalmente louco. Mas por que isso acontece? Geralmente, esse tipo de mulher que foi abusada, seja psicologicamente ou fisicamente, ela tem uma coisa de se entregar muito mais pro cara. Não digo, seja, você vai ver de várias formas, seja sexualmente, ali no convívio, ou aquela pessoa se entrega até te comunicando, conversando com você, convivendo com você, se abrindo com você, você sente que você é especial. E é aí que tá a grande armadilha. Porque eu já cansei de falar, se você parar e analisar a machosfera, você vai ver que existem muitos geradores de conteúdo que relatam que teve um relacionamento com borderline. Aí tu para e pensa, tá, mas por que o cara teria um relacionamento com a borderline? Porque ela se entrega. Geralmente a característica da mulher borderline é se entregar muito na cama, e também se entregar muito da vida dela. Então ela, durante um período curto,
ela acaba se entregando pra você de uma forma que nenhuma outra pessoa é capaz de se entregar. Porque as pessoas têm amor próprio. Pelo menos a pessoa com o mínimo ali das suas faculdades mentais, ela tem um amor próprio. E aí o cara que ele tem uma carência, quando ele vê que uma pessoa tá fragilizada, e aí vem a biologia do homem, quando o homem vê aquela mulher fragilizada, aquela mulher fraca e tudo mais, você tinha até em muitos filmes e séries uma mulher que era metida a fodona, mas ela tinha uma fragilidade que o protagonista ia lá e conseguia suprir aquela necessidade que ela tinha. E aí, dali pra frente, aquela fragilidade que ele supriu, ele se sente realizado, porque você está sendo uma coisa muito importante na vida de uma pessoa. E aí que tá a grande merda. Eu sempre falo, uma borderline, ela nunca encontra um cara normal. Ela sempre encontra um cara que ele tem alguma carência e ele também quer, ou ele quer se entregar pra uma pessoa e quer que uma pessoa se entregue pra ele. Então é como se fosse um imã, sabe? Eu até levo muito em consideração quando eu tô conversando com alguém que fala que teve um relacionamento borderline, eu levo em consideração duas coisas. Eu pergunto pra ele: o que fez você ficar com ela? Se o cara fala, não, o sexo. Se o cara fala especificamente sexo, eu falo, beleza, isso aqui é um cara normal. Se o cara fala, não, é porque ela é diferente, ela se entregava pra mim, era uma coisa totalmente diferente, o emocional, a conexão, eu falo, aí tu tem que pegar a prancheta e analisar o cara, porque provavelmente tem alguma coisa errada, né? E aí, para seguir os áudios do ouvinte aqui, a gente vai para a segunda fase que ele foi explicando o que basicamente foi acontecendo, né? Na segunda parte do áudio, aí ele deu uma complicada para mim, porque isso aqui é uma coisa muito específica. Eu espero que eu consiga explicar para os senhores. Espero que eu consiga explicar para os senhores. Por quê? Nessa fase da mulher biluteteia, ele não pegou o lado ruim. Porque geralmente o cara fala, não, eu tive um relacionamento com a borderline e foi totalmente ruim. Não, ele pegou uma mulher bonita, uma mulher 0 km. Eu não sei se ela foi violentada, eu não perguntei, então talvez ele responda no comentário aí. Mas eu não sei se ela. Porque não faz sentido ele ter falado que ela é virgem e ela ter sido violentada com penetração, né? Então eu não sei, basicamente. Faltou. Aqui foi erro meu. Mas ele pegou ali uma parte, vamos lá, a mulher virgem, a mulher bonita, bem bonita, ele falou que talvez seja a mulher mais bonita que ele pegou, e ele tinha uma certa escassez. Ele consegue pegar umas mulheres, mas ele em alguns momentos tinha uma certa escassez. Então, é como se fosse um Betinho, imagina o Betinho 5/10. Ele consegue pegar uma mulher 8. Só que a mulher 8, ela não dá nenhuma dor de cabeça pra ele perde aquela mulher. Ele nunca vai chegar e falar, pô, cara, dei uma sorte. Eu dei uma sorte de pegar aquela mulher 8. Alguma eventualidade aconteceu, eu joguei na loteria e ganhei, mas ele vai sempre condicionar os outros relacionamentos a dois fatores. O primeiro fator é a escassez que ele tem, que vai entrar em condição com o próximo fator, e o fator que ele gera como se fosse uma pequena hipergamia. Ele fala, pô, cara, eu consegui pegar mulheres melhores, mas eu tenho escassez e, tipo assim, tô tendo dificuldade, sendo que já tive uma mulher muito melhor. Então ele acaba ocorrendo no mesmo erro que as mulheres, né? De ter aquela coisa de se comparar sempre com o melhor. Então a mulher transa com um cara que tem um pau grandão. A mulher fala, porra. A mulher pega um cara com um pau mediano, ela vai comparar. Ela pega um cara que tem dinheiro, ela vai comparar com o namorado dela, com o atual namorado dela. Isso o homem geralmente ele tende a ser mais pragmático nesse tipo de coisa. Só que às vezes, quando você tem um relacionamento muito saudável, você também vai fazer um comparativo, porque isso não é uma coisa estritamente só da mulher, o homem também é isso, você vai comparar as coisas. Se você está num emprego muito bom e de repente você pega um emprego que não é muito bom, que não te dá toda aquela acessibilidade que você teve, financeira, de tempo e tudo mais, você vai comparar, porque é uma coisa muito difícil você conseguir condicionar momentos da sua vida, né? Beleza, então ele teve isso. Ele teve essa noção, mas depois ele voltou para uma certa escassez. E aí você tem os conflitos de que ele tá meio hipergâmico e ele também tem escassez. Mas como ele pode ser hipergâmico se ele tem escassez? E isso aí vai gerando pro cara um conflito totalmente absurdo. Absurdo. Ele fala, porra, tem pouca mulher, o acesso tá pouco, e não são tão boas quanto a que eu tinha, mas eu já tive uma mulher muito foda, uma mulher muito gata, não sei o que, e muito boa para se relacionar, mas agora eu não consigo pegar uma mulher daquele mesmo padrão. Mas tudo isso começa lá atrás. Por quê?
Isso começa lá atrás. Isso foi uma sucessão de erros que aconteceu na vida do cara. Provavelmente o cara tem alguma coisa que faz ele ter uma visão de uma mulher de uma forma perfeita, né? Por isso que eu falo, quando você tem um relacionamento curto que ele acaba de uma forma não tão traumática, é muito difícil você aceitar. Porque você fica pensando, poderia ter feito alguma coisa diferente, poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, e o cara não teve aquela ruptura que geralmente é muito grande. E aí ele sempre fica com aquele gosto amargo. Eu não sei se vocês já tiveram, conhecem alguém que o cara teve um casamento muito bom, um relacionamento muito bom, mas por alguma coisa na vida o cara teve que se mudar por conta de faculdade, o cara teve que se mudar por conta de trabalho, o cara se mudou porque a família dele se mudou, ou a mulher e o cara teve que terminar por algum conflito familiar entre as famílias. Então, um certo tipo de coisa que acontece que não é necessariamente causador o relacionamento, o cara, ele meio que tá preso naquele relacionamento. Ele tá separado, já terminou, mas ele ainda tá preso na visão daquele relacionamento. E isso que vem acontecendo com o ouvinte, né? Isso que meio que tá acontecendo com ele. E aí vem aquela coisa da idealização que o cara tem e da escassez, como eu disse, né? A hipergamia do cara e a idealização. E aí o ouvinte, ele acaba terminando, ele termina com essa mulher por conta de mudança, ele acaba se mudando, então eles terminam. Então ele terminou numa fase boa, ele terminou numa fase relativamente boa, não foi uma fase de trauma. Então ele não chegou até a fase de trauma para tomar o baque. Eu tenho uma coisa que eu sei que muitos jogadores, principalmente da gringa, né? Na verdade não da gringa, dos mais antigos da gringa, eles até vão além. Tem uns caras que falam, não, você tem que casar e tomar um divórcio, aí sim você pode ser migtal. Só assim. Eu não vou tanto nessa loucura, não. Mas eu falo, cara, pelo menos um relacionamento você tem que ter, cara. Pelo menos uma coisinha você tem que ter. Não é tô falando pra você meter um filho e tudo mais, mas pra você ter a noção e você perder aquela idealização, entendeu? Tem pessoas que precisam de uma vez. Mas tem pessoas que, sei lá, ficam 3, 4 anos sem relacionamento, aí bate uma carência fodida, ela vai pra um relacionamento de novo, e ali. E geralmente, marmitar uma mulher, você tem relacionamento curto, você fica ali só marmitando a mulher, você já consegue perceber que aquela ilusão ela pode ser quebrada, né? Só que essa hipergamia do ouvinte acabou sendo mais intensificada por conta de algumas coisas que estavam acontecendo. Então o cara começou a perder dinheiro, o cara começou a também acabar tendo uma escassez ferrada de mulher. E aí você sempre fica com aquele comparativo da melhor situação, da melhor época, né? Vem aquela nostalgia e você acaba piorando a situação. Porque você não tomou a realidade, o remédio da realidade de relacionamentos. Você tá numa escassez e tá num momento de fragilidade. Então, se ele tivesse no momento onde ele não tivesse estabilidade, que ele não tivesse instabilidade, se ele tivesse uma condição boa, se ele tivesse numa condição relativamente boa, ele não estaria sentindo igual ele está hoje. Por isso que eu falo, a grande maioria do betismo dos caras é por conta de condição, entendeu? Porque se ele tivesse fazendo alguma coisa que ele gosta, se ele tivesse no lugar que ele gosta, se ele tivesse vivendo de fato como ele gosta, dificilmente, cara, obviamente, ele sentiria a falta de uma mulher, mas dificilmente seria tão cruel como é, né? E por isso que eu acho que tem uma diferença muito grande dos gringos, né? Você vê gringo com depressão, sei lá, porque não viajou pra Europa, não curtiu, não tá vivendo aquela vida de mais hedonista, né? Eles são mais nisso, nessa coisa do lifestyle. Mas o brasileiro, pelo menos o povo latino, acho que por ser ter tanta essa coisa enraizada dos relacionamentos, do casamento, acho que são países muito focados naquele catolicismo e também serem países pobres, você tem a única opção de felicidade da mulher. Então você cresce acreditando que a sua felicidade vai ser baseada em mulher. Você vê, por exemplo, você pega o exemplo dos caras da gringa. Você pega um exemplo dos caras que estão falando sobre como você faz para você ser feliz. Na gringa é aquela coisa, faça muito dinheiro, tem investimento, seja um cara poderoso, que aí você vai ser feliz. Aqui não, aqui no Brasil é tudo baseado em mulher. Então, não, você primeiro vai atrás de mulher, cria um mecanismo para ter mulher e dinheiro depois, entendeu? Sempre assim.
Então na gringa você tem uma coisa muito mais focado em dinheiro, em condição financeira, em poder aquisitivo, porque é uma coisa da cultura dos caras, e no Brasil e na América Latina você tem aquela coisa, mulher, casamento, filhos. E tem uma vez que eu fiz uma pesquisa num grupo que eu tava, uns anos atrás, fiz a pesquisa. Você preferia ter uma honradinha para você ter um relacionamento? A honradinha que você quer, projeta na sua cabeça a honradinha. Ou você queria ser um cara podre de rico, ter acesso a um monte de coisa, a um monte de lugares e ter de fato poder? Cara, o que ganhou era ter uma honradinha. Eu ainda vou fazer uma pesquisa dessa num grupo gringo pra ver. Provavelmente vai ser dinheiro. Provavelmente vai ser poder, cara. Dificilmente você vê um gringo falando. Só os caras que tipo, assim, são bem incel são bem arregaçados da cabeça. Mas dificilmente você vê o cara falando assim: ai, cara, eu tenho tudo na minha vida, mas eu não tenho mulher. O que eu tanto queria era uma mulher. Não, muito pelo contrário. Você vê que a grande maioria da parte da depressão é aquela coisa do problema de pessoas brancas, né? É você não viver fodamente igual é idealizado, sei lá, nas redes sociais, por acaso. E aí que vem aquela grande complicação. Então, a carência, ela não é uma coisa que simplesmente dá um start na sua cabeça e acontece. Ela vem com uma sucessão de outras coisas. Então, por exemplo, você tem um lar merda, vai te gerar carência. Você tem uma família horrível, vai te gerar carência. Você tem uma situação financeira horrível, vai te gerar carência. Porque a primeira coisa da biologia vão ser te dar alguns estímulos rápidos. Por exemplo, tu vai ser um cara que vai comer pra caramba, vai ser gordo. Você vai ser um cara que vai cair para algum tipo de vício, drogas, álcool e por aí vai. Aí beleza, talvez esse não seja a coisa que vai te ativar a você conseguir se sentir mais vivo. Então vamos para a parte mais biológica da coisa, né? Vai ser o quê? Ah, você tem uma mulher. Porque você pode não pensar em ter filhos de primeira instância. Mas, de uma forma subliminar, o teu biológico tá falando, vai, pega uma mulher, tenha filhos. Mas antes disso ele tá falando, não, pega uma mulher. Você vai ter uma felicidade se você tiver uma mulher. Entendeu? Porque ninguém para, porque o brasileiro não para, ele vê um vídeo foda de um cara vivendo a vida foda, e ele fala, não, tem que correr atrás disso. Não instiga tanto ele. Porque culturalmente ele sabe que é muito difícil ele acessar aquilo e é uma coisa irreal. Pro gringo não, pro gringo é totalmente diferente. Mas quando ele tá andando na internet, ele tá andando em algum lugar, ele vê um casal feliz, ele tá na rua, ele vê pessoas. Um cara que ele fala, pô, esse cara é mais. Isso é coisa que eu fico rindo muito quando eu lembro disso, cara. Alguns caras que chegam. Cara, o que acontece? Tem um vídeo muito bom disso. Tem um vídeo de um cara chamado Elliot, que era um incel dos Estados Unidos. Esse vídeo é muito engraçado. Eu acho que não tem nem mais na internet, eu acho. Tem alguns vídeos dele, mas não tem muito mais na internet, muitos vídeos dele mais não. Tinha um vídeo dele, cara, que ele parou com a BMW dele. Aí tinha um casal sentado no fundo. Aí ele olha assim. Cara, olha eu. Eu sou um cara que eu não sou tão feio. Olha o carro que eu tenho um carro bom, eu tenho uma boa condição. Por que eu não posso ter aquilo? Por que eu não posso ter aquela mulher? Não sei o que. Por que eu não posso ter uma mulher, uma esposa, não sei o que. E ele começa a falar, cara, é um vídeo extremamente deprimente, cara. Extremamente deprimente. Claro, esse tipo de caso não é tão comum na gringa, mas é mais comum, por exemplo, no Brasil. O cara, ele tem tudo, ele tem acesso a tudo, ou tá numa vida razoavelmente estável, mas ele sempre vai bater nessa coisa de você tem que ter mulher, porque culturalmente, na nossa cultura, é baseado a sua felicidade em mulher, né? Os caras não conseguem fugir disso. Por mais que o caso do Ed seja um caso gringo, ele é bem específico. Mas, por exemplo, você olha no Brasil, cara, tá todo mundo a todo tempo reclamando de mulher, 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 mulher. É como eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, até em lives, cara. Eu falei, cara, quando eu tá conversando com algum gringo, cara, ele não tá falando de mulher, sabe? Só que se ele for um latino. Às vezes ele não tá falando, porque eu queria ter uma mulher, porque tem que correr atrás de mulher, porque eu baixei o aplicativo tal, porque olha essa Stacy. O cara não tá falando disso. O cara tá falando, pô, como é o Brasil? Quais os lugares do Brasil que eu tenho que visitar? Aí tu fala pra ele, e na Austrália? Pô, na Austrália tem isso e aquilo. Fiz uma viagem pra não sei aonde. Fiz um mochilão pra não sei aonde. Quero conhecer tal lugar. É isso. É basicamente isso. Mas, graças a um histórico que vem lá de trás de coisas ruins acontecendo, o cara fica carente. E ele tem que idealizar alguma coisa. Como eu disse, o gringo vai querer o dinheiro e a condição. E o brasileiro vai querer o quê? O que ele vai idealizar?
obviamente, uma mulher. Ele vai pro fator mais primitivo e rudimentar biológico que aparecer para ele. E até no próprio áudio que o cara tava me encaminhando, tá ali, cara, a resposta tá ali. A resposta pro conflito dele tá ali. Ele falou no áudio anterior que ele tá cheio de problema, e depois ele falou, ó, não, mas eu consegui ter acesso à mulher, consegui ter acesso a uma mulher que eu peguei e tudo mais. E ele mesmo consegue compreender que a idealização dele tá errada. Por quê? Ele fala, não, mas eu fiquei com uma mulher que ela perdeu a virgindade com o cara e tudo mais, e aquilo ali não foi garantia de relacionamento, se ela, ela ter sido virgem, aquilo não foi garantia do relacionamento ter dado certo. Tanto é que ela tava sentando na piroca dele, né? Sim, então provavelmente não deu certo o relacionamento, né? Mas mesmo ele tendo ali a prova factual, tem pessoas que só aprendem sentindo, só aprendem na base da porrada. Eu não. Eu, de forma particular, eu não preciso aprender a tomar porrada, não. Eu aprendo só olhando. Eu fico vendo ali, lombrando na alta e só dando merda, falando, aquilo ali tá errado. É que nem aquela coisa. Por exemplo, apesar que o paulista acho que é mais drogado do que o carioca, eu acho. Em termos assim, acho que consegue ser mais drogado. Pelo menos a sensação que eu tenho. Mas você vê o drogado. Você em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Vamos botar no Rio de Janeiro, no caso. Cara, você começa a ver, sei lá, você vai crescendo, você vai vendo a geração mais velha do que a sua, usando droga e se ferrando. Aí você vê a tua geração usando droga e se ferrando. Você fosse um cara que tiver um mínimo de QI, você vai falar, cara, droga é um atraso de vida. Entendeu? Você fala, droga é um atraso de vida. Aí vai ter o ouvinte maconheiro, que eu sei que tem, você, ouvinte maconheiro, vai chegar e falar, não, mas Epifania, eu fumo maconha e minha vida é normal, minha vida é boa, que não sei. Beleza. Mas quanto maluco que você anda com drogado que eu sei, né, ouvinte? Com drogado eu sei que você anda. Você tem amiguinho, porra, acabou o baseado, eu quero fumar, quero apertar a braba e não tem amigo pra poder fortalecer, né? O Capitão Planeta pra poder fortalecer você. Aí você vai andar com o cara e você vai olhar o cara e falar, mano, olha esse cara é um merda, é um lixo. O cara é um lixo. Beleza, aqui a gente fuma um baseado, é legal, mas o cara é um lixo. O cara cheira, o cara usa um bagulho mais pesado e a vida do cara não anda. Mas tem gente que não vai conseguir aprender só observando esse tipo de coisa. O cara precisa sentir na pele. E aí que tá. E aí que tá. Você começa a entrar numa condição perigosa. Por quê? Você tem noção que toda essa carência é idealizada, como o ouvinte tem. Você tem noção de que isso tá acontecendo porque a tua situação também tá ruim e você não quer ir lá resolver o básico, cara. Você não quer resolver o básico. Porque é, a maioria das doenças que nós temos hoje são mentais, né? Então, por exemplo, um cara que se droga é porque ele tem algum problema mental. Tipo assim, ele vai ter conflitos na família, ele vai ter traumas, ele vai ter baixa autoestima, ele vai ser um cara que pode ter uma bipolaridade, ele pode ser um cara que, graças à criação dele, ele é influenciável. Então vem já de uma questão mais psicológica, até o cara chegar. Aí é muito fácil, quando dá merda, você culpar a merda. É por isso que eu falo, quando o cara chega pra mim e fala, Fania, eu namorei com a borderline, a mulher rodava na pica de todo mundo, a mulher era isso e aquilo. Ai, mas ela chegou lá na frente, quando eu tava namorando com ela me acusou falsamente. Aí eu olho assim pro cara e falo, bem feito, irmão. Bem feito pra você, bem feito, mas bem feito. Por quê? Porque simplesmente o cara, ele tinha todas as red flags ali e ele quis entrar. Ele quis entrar. Aí depois que dá o problema, ele reclama. Só que todos os indícios estão ali. Agora, uma coisa, sei lá, no passado tu pegava a mulher virgem, casava com a mulher, botava a mulher dentro de casa, aí do nada ela tá dando pro Abelardo, teu vizinho, e tu pegou num dia. Tu voltou do trabalho. Sendo que os indícios eram pouquíssimos, você tinha pouca informação, por isso que eu não cobro tanto os caras do passado, você tinha pouca informação e você tinha muita pressão social. Então pros caras dá pra você dar uma passada de pano, dependendo do caso. Só que hoje, irmão, não dá. Hoje não dá. Mas os caras fazem. Por quê? Porque já vem lá de trás várias coisas que estão acontecendo com ele que chegam até a situação da carência. Chegam até a situação da carência.
E como eu disse, de novo, vou me tornar repetitivo aqui. Família ruim, condição financeira ruim, você vai ter uma condição de estresse na vida por família, por questão de trabalho, por insegurança. Hoje é a geração da insegurança, né? O cara, ele não sabe que faculdade, que curso ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, o que ele gosta. O cara não sabe de absolutamente nada. Não tem nenhum controle sobre a sua própria vida e sua própria mente, né? Então ele vai ser controlado por outras pessoas. E aí ele quer buscar uma válvula de escape mais rápido. É exatamente essa coisa que está acontecendo com o ouvinte, cara. Ele acaba tendo uma condição que ele não consegue resolver outras coisas da vida dele. Ele tem outras coisas que estão onerando o psicológico dele. E aí a mente dele fala, qual é o momento onde você teve ali uma coisa que falou, você é foda. Porque é simplesmente uma questão de ego. E não dá pra você matar o ego, você não é uma barata. Você fala, não, eu matei o meu ego. Quando o cara fala assim, ai, eu matei o meu ego. Não, você não matou o seu ego. Não tem como você matar o seu ego. Você matar o seu ego, você é um cara que vai chegar. A tua mulher tá lá, você tá lá na cama, de quatro, o maluco só botando na olhota, filho. Tu chegou na porta, vai abrir a porta, tu não tá escutando barulho de. Aquele barulho de. De virilha com virilha. Não, tá escutando aquele barulho daquela cama arranhando o piso todinho, uns gritos que parece que estão matando a mulher. E você fala, cara, estão matando minha esposa. Chega lá, o maluco tá botando só na olhota. É isso aí que tu vai escutar. Aí o cara abre a porta, aí fala, ah, sai da minha casa. Eu matei o meu ego, eu não me importo nada com isso. Ou senão o cara fala, ah, não tenho ego nenhum, pra que eu vou me importar com isso? Eu vou continuar com essa mulher. Isso não existe. Basicamente não existe. A tua biologia não deixa você matar o seu ego. Entendeu? Você pode controlar até um certo nível, mas você nunca vai conseguir matar o seu ego. Isso é, no final das contas, essas filosofias ilusórias. Quando você chega na realidade, você não vai conseguir fazer isso. Quando você está no teu trabalho, o teu chefe caga na sua cabeça, você fala, não vou me importar com isso. Vou continuar fazendo o meu trabalho porque eu tenho o meu ego morto. Pô, isso não existe, cara. Isso não existe. Isso não é nenhuma coisa saudável. Porque você pode achar que no teu consciente não está influenciando nada. Mas no teu subconsciente provavelmente está deixando um oco no teu subconsciente. E aí, beleza. E aí, o cara, em vez de ele resolver as outras situações, porque, por exemplo, ele quer testar. Ele quer uma coisa boa. Vamos supor que ele encontre uma outra mulher virgem que ele tenha idealizado, que ele tenha como ideia na cabeça dele, ele consiga encontrar uma outra mulher desse tipo. Eu tenho certeza, se ele resolver as outras situações primeiro, questão financeira, questão familiar, as situações que estão dando dor de cabeça para ele vai perder pelo menos 50% dessa necessidade. E quando ele tiver nesse relacionamento que ele está idealizando, ele vai conseguir sair antes de tomar uma paulada grande. Vai conseguir sair antes. Tanto é que ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou, tá, eu tava até numa questão de escassez, não tava pegando ninguém, chegou uma mulher, me deu uma condição, eu consegui pegar ela, mas mesmo assim eu não me senti feliz. Por quê? Tá idealizado, cara. Você vai sempre idealizar aquela mulher. E quando você conseguir pegar uma mulher que você tá idealizando, que não, essa aqui é igual a outra que eu tive lá que eu idealizei. Quando você conseguir ter acesso a essa mulher em específico, você também não vai se sentir feliz, porque você vai ter todas as outras coisas lá atrás que ainda estão te dando de cabeça. Tu acha que, por exemplo, ele falou que tem investimentos. Tu acha que tu vai abrir a plataforma lá onde estão teus investimentos. Tu vai olhar, vai ver tudo derretendo. Aí tu vai olhar para aquela tua namorada, aquela tua esposa e falar, eu peguei ela virgem, então tá tudo bem. Acabei de perder 30 mil reais, acabei de perder 100 mil reais, mas tá tudo bem. Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Tanto é que a maioria dos relacionamentos que acabam terminando, casamentos no caso, né, acabam terminando, são por questões financeiras. O cara acaba tendo aquela vida que ele moldou ali pra ele e pra mulher ruindo, a mulher vai, pica a mula, ou o cara também não consegue sustentar porque ele perde o psicológico dele e o relacionamento acaba terminando. É isso que acontece. Então não adianta você montar uma casa num terreno que tu não fez fundação, pô. A casa vai cair, irmão. A casa vai cair, entendeu? Mas é muito difícil o cara chegar nessa conclusão que ele tem que resolver outras coisas antes. Ele tem que resolver.
tem uma coisa que uma vez eu tava conversando com um amigo meu em off, e na verdade ele falou isso pra mim, eu já tinha isso na cabeça, mas ele falou pra mim. A gente tava falando sobre homens fudidos que não têm condição financeira e querem casar. Aí eu tava conversando isso com ele. Aí eu falei, cara, às vezes tem uns caras, pô, às vezes tem um amigo nosso em comum. Pô, cara, ele vai casar com a mulher, mas a situação financeira dele é uma merda, né? Na minha cabeça pensando, cara, um cara ferrado financeiramente não tem nem que ter mulher. Aí ela fala, pô, Epifania, tá aí pergamo igual a mulher. Aí eu falo, tu consegue construir uma família ganhando salário mínimo desempregado? Tu quer mesmo fazer? Tu quer fazer isso? Tu quer viver em Nárnia ou tu quer a realidade? Se tu quiser abraçar esse papo de, ai, eu sou um cara que ganha um salário mínimo, ai, isso aqui tá bom pra eu ter uma mulher. Beleza, vai lá, tenta lá, pô. Faz lá pra tu ver. Aí o cara fala, não, mas no passado era assim. No passado os caras trabalhavam pra cacete. Essa geração de hoje, eu me incluo nessa geração, porque eu também sou fresco, tá? Eu não tô falando que eu sou foda não, me incluo nessa geração. Essa geração de hoje não ia aguentar trabalhar igual, não, igual antigamente não, irmão. Fábrica, trabalho pesado, que ferra a tua saúde. Olha para as pernas desses caras que estão com 60 anos. Aquelas pernas do cara que parece até jogador de seleção, pô. A perna toda envergada, a coluna já foi pro cacete, a vista já foi pro cacete, a saúde já foi pro cacete, porque pra tancar o serviço o cara tinha que beber pra caramba, tinha que ir pra farra, comer GP, pegava doença e tá cheio de complicação tardia por conta da doença. É assim que o cara fazia. Tu ia aguentar a situação? Será que tu ia aguentar? Eu não ia. Eu sou humilde pra falar que eu não aguento. Então você não pode achar que, não, no passado era assim, mas você não vive no passado e as coisas mudaram. Hoje, para você ter uma mulher, você vai pagar muito mais, entendeu? E é assim que funciona. Não adianta você querer voltar para o passado e idealizar, porque é um novo momento, uma nova realidade, um novo mundo, uma nova geração, entendeu? Então tem esse tipo de coisa. Porque se a gente quiser voltar no passado, quer voltar no passado? No passado, dependendo de onde você estava, você é um cara novo, tinha pouca mulher. Por exemplo, você chega numa sociedade onde tinha pouca mulher, porque tinha as mulheres geralmente eram pegas por haréns, vamos botar na Ásia, as mulheres que eram pegas por haréns, ou os caras que tinham bastante dinheiro, tinham, sei lá, o cara tinha 30 mulheres, que será muito comum. Vamos voltar pro século XIII, Tailândia século XIII. Vou te jogar na Tailândia no século XIII. Tinha cara que tinha, sei lá, 10 mulheres, 20 mulheres. Era muito comum ele pegar uma dessas concubinas dele, que era dele, e botar para poder algum turista que estivesse chegando no país dele, um comerciante, comer essa mulher. Eles usavam dessa forma. Pegavam essas concubinas e davam para esses caras. Então você ia ter pouco acesso à mulher. E aí apareceu uma mulher, uma concubina dessa daí que fugiu. A mulher é desdentada, tu tem 20 anos, a mulher é desdentada, feia, já, já teve sei quantos filhos, tá toda ferrada já. A mulher tem 30 e poucos anos, que naquela época era totalmente insalubre. Você, e você acha que não era? Tem um vídeo chamado que esse vídeo ficou até famoso uns tempinhos atrás, que era o programa do Silvio Santos, onde apareceu o pessoal falando a idade. Quantos anos você tem? O cara 20. O cara tinha cara de ter uns 35. Entendeu? Por exemplo, pô, se te botasse lá hoje, naquele momento, com essa tua lata aí, com a nossa lata enferrujada, a gente era Shed naquele tempo, porque tá todo mundo acabadaço naquele tempo. Até tantas mulheres e os homens. As mulheres tinham cara de 40 com 19 anos, pô. E agora imagina no século XIII. No século XIII, você chegando lá e colando com uma mulher desdentada, você tinha que dar graças a Deus que você tem uma mulher, que você conseguiu ter acesso a uma mulher. Entendeu? Então, até essa coisa de voltar no passado, ela é muito relativa, cara. Ela é muito relativa. Então, muitos dos homens hoje, eles acabam achando que mulher é um direito, mulher é uma coisa que eles devem ter, que eles merecem ter, quando essa não é de fato a grande verdade. E aí a situação vai piorando, porque o cara não consegue resolver as situações complicadas e ele vai tentando buscar aquele sentimento que ele teve do passado, né? E vai tentando resgatar isso. E ele até relatou que ele teve contato com uma mulher que estava na Espanha. Nem sei se ele chegou a leitar nela, mas enfim, ele vai tendo contato com a mulher lá da Espanha. Beleza. Só que a mulher basicamente ficou ali cozinhando ele.
Então, aí, ele perdeu ali meses, contato com aquela mulher, tempo. Cara, uma vez eu tava fazendo essa reflexão de quanto tempo eu perdi, é, não digo desenrolando, porque desenrolando tudo bem, você tá ali pra perder tempo, mas interagindo, conversando, escutando com mulher, cara. Aí eu fiz um cálculo ali, e cara, e depois eu separei esse cálculo com o que eu podia fazer. Então eu botei assim, vamos supor, se eu fosse fazer uma aula de francês, que era aprender francês. Aí, em quanto tempo, mais ou menos, em quantas horas de estudo você precisa para ter fluência em francês? Aí eu fiz os cálculos, cara. Dava basicamente, se eu não me engano, tava dando 1,5 do tempo que eu gastei, basicamente. 1,5, aquele tempo que eu gastei, até o que eu consegui lembrar, assim, de momentos que eu fazia isso, daria 1,5 para poder aprender francês. Eu falei, cara, só que tempo que eu perdi, cara. Tempo que eu perdi, cara, escutando mazela, escutando besteira, ali tentando entender para tentar pegar aquela mulher, mesmo que você pegue ou não, mas o tempo que. Porque, cara, beleza. Tu conversou com a mulher 3 semanas. Tu comeu 2, 3 vezes, cara. Sei lá, cada fora dá o quê? 30 minutos? Tu perdeu ali 1 hora, mas gastou, sei lá, 14. Sabe? Então, é, é, é uma parada que não vale a pena. Mas aí que tá, ele perdeu esse tempo, porque como ele tá com a vida ferrada e tá com a vida meio travada, ele precisa de alguma validação. Por mais estranho que pareça, a mulher parece, geralmente para os homens, parece ser a rota mais fácil, mas não é, cara. Você gasta tempo, você gasta dinheiro em alguns casos, e quando você consegue ter o acesso, não vai dar a validação que você quer. Como ele já tinha relatado que ele tinha comido a mulher e não deu aquele sentimento que ele queria ou achava que iria dar a ele. E aí então o cara faz o quê? O cara fala, tá bem, tá bom, isso aqui não vale a pena? Não. O cara vai e continua. E ele acabou nesse caso com a espanhola aí. Então, enquanto o cara não acaba resolvendo as outras coisas, porque, cara, quando tem a vida estável, quando eu falo de vida estável, não tô falando pra você ter dinheiro e ser o fodão, não, gente. Tô falando a seguinte coisa. Tô falando, você tá com a economia de boa, você tem acesso ao que você quer, você, porra, pode ir no lugar que você quer, você tem ali o mínimo, que geralmente o pessoal fala no Novo Mundo, que é o mínimo ali, aceitável. Cara, se sente bem pra cacete, cara. Às vezes tu passa, tipo assim, meses sem pensar em mulher. Às vezes tu pensa ali esporadicamente, mas tu passa um bom tempo sem pensar, cara. Não é uma coisa que tu fala assim, pô, cara, tu pode falar, pô, esse sábado, esse sábado agora eu queria estar metendo, pô, podia estar metendo, né? Aí tu pensa naquilo ali meia hora, 45 minutos, aí passa. Aí tu vai, porra, tu baixa um jogo, tu abre uma palestra pra tu ler, tu vai fazer alguma coisa, ou tu vai sair andar. Eu gosto muito, na Austrália eu gosto muito de sair pra andar de bike, cara. Pegar a bike, andar de bike, geralmente de noite, na parte da madrugada, assim, quando eu tenho realmente um problema com sono, às vezes eu tô ainda com energia. Ah, eu saio da 1 hora da manhã, pego a bike, saio. Se eu fizesse isso no Rio de Janeiro, eu ia tomar a Glock na cara. O cara ia meter a Glock na minha cara e falar: vai, vai, rebola pros cria aí. Rebola lentinho pros cria. É isso que os caras iam falar pra mim. Mas não, eu tenho essa capacidade. Aí paro num pierzinho que tem e fico lá sentado, marolando lá, escutando a musiquinha, bebo um negocinho. Fica lá o espato lá, passando pra lá e pra cá, que só barulho do espato. Tipo assim, escuro, silêncio. Para mim isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas por quê? Porque tem uma vida minimamente saudável, entendeu? Uma vida que eu não tenho que pensar, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, olha meu dinheiro sendo derretido nos investimentos. Eu posso ser demitido a qualquer hora. O chefe do meu trabalho está me perseguindo. A família está dando complicação. Eu não consegui pagar o aluguel. Então, a carência geralmente ela vem de traumas ou vem da condição atual de qual o cara se encontra. E aí vem a parte que é mais preocupante no caso dele. A verdade não é tão fortemente preocupante, porque existe uma certa escassez nisso, né? Então acho que ele vai ter muita dificuldade nessa situação. Que é, cara, algum tipo de idealização que vocês têm com mulher. Por exemplo, os meus amigos de infância, eles gostavam de mulher que fedia a sexo, porque eles eram cariocas. Eu também gosto disso também. Quando a mulher é cachorra, mas tipo assim, quando eu falo mulher cachorra, é, tem que ser uma mulher que ela não pode ser muito vulgar. Tipo assim, a MC Poquinha é muito cachorra. É muito cachorra, entendeu?
Então te dá um certo nojo, dá um aspecto de sujeira. Mas tem uma mulher que, tipo assim, que. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você vê uma mulher que ela tá no baile rebolando e fala que mulher suja, mulher promíscua. Mas às vezes você vê uma mulher no pornô que ela tem um. Que ela tem uma. Que ela tá ali, cara. Ela tá sentando na piroca, ela tá gravando um vídeo pornô. Vamos dar um exemplo dos Betinha Gosta aí. Que é aquela. Aquela. Essa mulher que é bem famosa nesse negócio de OnlyFans, que é a Beisola, né? A Beisola, você pode falar que a Beisola é feia, eu acho a Beisola até gostosa, pelo menos agora parece estar gostosa. Ela tem um corpinho legal, não sei, mas ela tem a parada de ser safada, mas não ser suja. A Beisola, se você pegar uma parte fria, uma ótica fria, ela é tão suja quanto a MC Poquinha. Então, igualmente. Só que você olhar a sujeira da MC Poquinha e a sujeira. Até os caras tá até falando isso comigo, eu tenho off. Pô, cara, tu fala muito da MC Poquinha. Porque ela é um exemplo de sujeira, né, cara? É um exemplo de sujeira. Mas enfim. Voltando aqui. Você pega ali, você ainda consegue passar um pouco de. Deixar a situação da sujeira dela um pouco de lado. Porque ela não é tão esculachada. Entendeu? E às vezes você vai encontrar uma mulher que ela é muito promíscua, cara. Às vezes na vida real. Mas só que ela não passa essa sensação. Agora a MC Poquinha passa. Mas mulher geralmente muito vulgar passa isso. E dá um certo nojo. Então, mas os cariocas, pelo menos, eles gostam muito de mulher safada. A mulher quando é muito safada. Isso eu achei uma coisa interessante. Às vezes tinha uma mulher gatinha, tipo assim, gatinha. A mulher não era muito rodada, passava desapercebida. Aí, eu falava, pô, cara, essa mulher ninguém vai em cima dela. Aí os caras iam nas mulheres mais imundas que tinham. Por quê? O carioca gosta disso. Gosta dessa sujeira. Eu nunca tive isso pra relacionamento. Mas o carioca tem isso pra relacionamento. Que eu acho mais estranho possível. Porque ele quer a sensação de ter aquela mulher vagaba pra ele. E conseguir colocá-la nas rédeas. É uma coisa até meio doentia. Mas o carioca tem isso, né? Mas todo mundo tem a sua idealização. Só que esse ouvinte, ele fixou a cabeça dele, cara, nessa idealização de mulher virgem. Porque na cabeça dele, a mulher virgem, provavelmente por uma coisa de ego, eu tirei a virgindade. Eu fui o primeiro. Eu sou o especial. Por que ele pensa assim? Eu não sei. Eu tenho que só entrar na cabeça dele para saber. Mas ele tem essa fixação. Ele tem essa fixação. Então, ele já falou que conheceu uma recepcionista no trabalho. Olha a merda. A merda, cara. Merda. Não como uma mulher do ambiente de trabalho, cara. Pelo amor de... Cara, eu falei isso pra... Eu falei isso até outro dia, conversando com outro gerador de conteúdo. Eu falei, cara, me sinto uma prostituta. Porque eu falo a parada aqui, o cara fala, pô, realmente, Fanny, isso tá certo. Porém, eu vou fazer merda. Eu vou fazer merda. Aí o cara vem, relata merda na minha live, fala as atrocidades. Eu falo, cara, eu tô falando isso aqui pra quê, cara? Pra quê? Não tô falando pra você seguir. Mas vocês não chegam nem a cogitar, cara. Vocês não cogitam, vocês escutam o vídeo e depois vão fazer atrocidade, cara. Qual é, mano? Eu tô fazendo isso aqui pra quê, cara? Tô fazendo isso aqui pra quê? Eu sou uma prostituta? Eu dou ali o prazer momentâneo e depois vocês continuam tendo a vida de vocês? Caramba, é intancável. É intancável isso aí. Mas, esse ouvinte tá com a idealização desse tipo de coisa. Aí fala, Fanny, qual a sua idealização? Eu já falei. Eu gosto de mulher inteligente, cara. Adoro mulher inteligente. Se eu chegar, começar a conversar com a mulher, eu ver que a mulher foi inteligente, ali já é um bagulho de risco pra mim. Eu tenho que falar, opa, tem que dar uma parada aqui. Porque se eu for ali, provavelmente eu vou gostar, provavelmente eu vou querer ficar. Por isso que eu falo, tem muito cara que mete bronca, não, porque eu sou miguel, porque eu sou não sei o quê. Eu sou um cara até bem honesto quanto isso, cara. Eu sou um ser humano, cara. Eu posso chegar no dia que acontecer isso, vocês têm o direito de dar um tiro na minha cara. Um dia aparecer, Epifania aparecer com a honradinha gravando um vídeo falando. Vocês falam, ó, Epifania tá doente, Epifania foi pego, temos que salvar, o príncipe de Belfort tem que ser preso. Ou acaba com a minha vida, ou me deitam na porrada. Se juntam aí vocês, me deitam na porrada. Porque eu tô fazendo besteira. Mas eu posso cair, cara, eu posso daqui a alguns meses conhecer uma mulher que seja bem inteligente, que, pô, que eu consiga trocar um papo, consiga conversar com ela, que ela tenha, pô, um senso de humor maneiro, que ela não seja uma mulher sabe aquela mulher chata que tu tem que ficar ali sabendo o que você pode falar? Porque o que uma boa parte dos homens deseja, cara,
é uma pessoa, uma mulher, né, que você possa ser você mesmo, que ela vá conseguir compreender como você é, sem ver maldade e sem ficar espelhando com outros relacionamentos. A mulher falar, ai, meu ex-namorado fazia isso. Pô, é intancável, né? Então, eu sei que quando eu vejo uma mulher que ela é minimamente inteligente, cara, eu já fico bolado e eu já corto aquilo ali, qualquer tipo de conexão, né? Porque eu sei que é perigoso. Eu sei que é perigoso pra mim. Só que não. Só que os caras, eles sabem que ele tem essa fraqueza e eles ficam ali caçando, cara. Pô, o cara. Por que o cara chegar e falar? Não, porque ele vai falando nos áudios. Eu só não vou postar os áudios por questões técnicas aqui. Mas ele vai nessa parada de mulher virgem a todo momento, cara. A todo momento. É papa virgem, mano. Aí o cara chega, não, porque a mulher é uma virgem. Porque eu conheci uma mulher que ela parecia ser virgem. Não, porque eu conversei com uma mulher que ela teve ali um relacionamento, parecia ser pouca rodada, quase virgem. Porque eu conheci uma mulher que trabalhava no balcão da minha empresa e também é virgem. Então o cara vai procurando isso por quê? Como eu disse, ele já deu relato antes. Se até eu pedir, ele já falou que estava numa situação sinistra e ele precisa de uma validação de ego. E a mulher virgem é uma grande validação de ego, cara. Porque você vai ser o primeiro da mulher. Então, se você for o primeiro a beijar, se você for o primeiro a comer, você for o primeiro namorado, existe aquela noção de que você é especial. Só que você não é especial, cara. E uma vez eu tava conversando com um amigo meu, que eu até fiquei, cara, que eu fiquei até impressionado. Ele pegou uma mina gatíssima. E esse moleque é muito feio, muito feio. Aí ele mandou a foto. Eu falei, irmão, essa mulher montou em você e tu não ficou maluco? Aí ele, não, sei lá, ela também é estranha. Aí eu falei, estranha quanto? E estranha como? Aí ele falou, não, ela é uma mulher normal, ela tem a vida normal, só que ela é novinha, ela tem 17 anos. E ela queria perder a virgindade. Ela procurou um cara que ela se sentiria seguro, que ela falou que porque é que acontece? Eu não sabia que existia isso. Pra mim, essas mulheres não estavam mais nesse pique, não. Mas no passado acontecia muito isso. Eu fiquei até impressionado que ainda existam mulheres assim. Mas aquela coisa, né? A carne só cai no prato de vegano. Esse aí é um vegano da pior espécie possível. Da pior espécime possível. E aí, eu falando com esse meu amigo, eu falei pra ele, mas como é que foi a situação? Não, ela é uma garota de 17 anos, novinha, pá. E ela tava querendo ter relacionamento, ela tava querendo sair e curtir a vida. Só que ela não tava segura em perder a virgindade de qualquer um. Ela tinha medo, ela tinha pavor disso. Então o que ela fez? Ela me encontrou, eu já tinha contato com ela. E ela falou comigo, não, eu quero perder a virgindade, pode ser você? Aí ele foi lá e rebentou a mulher. E aí depois que aconteceu aquilo, ela deu pra ele, ela foi lá e começou a distribuir pra todo mundo. Isso que aconteceu. E daí você vê, cara, como esse tipo de coisa é bem curioso, né? E daí você vê, ela foi lá, deu pro cara. A mulher, ela não tem a virgindade como uma coisa especial, cara. Como uma coisa que ela tem que te dar pro homem especial. Isso aí é uma ilusão do homem. É a mesma coisa. Por exemplo, uma vez eu tava conversando com uma mulher e ela tava pesando na mente do Betinho, no Betinho é amigo meu. Apesar eu até queria comer essa mulher, pena que eu não comi, mas enfim. Aí a gente tava conversando, aí o Betinho tava tentando pegar e namorar com ela. Eles até namoraram um tempinho, mas depois terminaram. Aí eu falei, cara, qual é a tua, bicho? Eu falei pra ela, pô, tu já rodou na mão dos malucos aí, pô. Tem um maluco fazendo querendo entrar no relacionamento contigo. Tu vai ficar nessa daí? Vai ficar fazendo doce? Não, mas com um homem que eu gosto, com um homem que eu vejo que vai ser um homem que posso ter relacionamento, eu tenho que fazer um doce. Eu tenho que fazer um doce. Porque eu tenho que mostrar pra ele que eu sou uma mulher de valor. Aí eu falei, então você mostra que você é uma mulher de valor não dando pro cara, mas você dá pra outros que você não considera um relacionamento. Então a mulher, quando ela dá pro cara fácil, ela não considera o cara pra um relacionamento, pô. Quando a mulher quer um relacionamento com o cara, ela mesmo falou, ela falou, olha só, se eu vejo que o homem é tralha, o homem é fezes, o que eu faço? Eu vou lá, dou pra ele, se eu quero transar e tudo mais, quero curtir ali com ele, eu vou lá e dou pra ele. Se eu vejo que ele é um homem honrado, um ouvinte do canal da Epifania Disruptiva,
eu vou fazer um doce para ele ver que realmente eu sou uma mulher, eu não sou qualquer uma, eu sou uma mulher especial e tudo mais. Aí ela só faz o doce quando ela quer o relacionamento com o cara. Mas é pro cara ter essa noção de que ela é especial. Porque ela não vê valor nenhum, cara, na virgindade dela, não vê valor nenhum na pureza dela. Isso é totalmente idealizado pelo homem. Totalmente idealizado. Então, até essa noção dele de que ele tá se tornando alguém especial porque tá pegando a virgem é totalmente ilusório. Ele pode chegar e me falar, não, é uma questão pragmática. Eu quero uma mulher que não seja rodada porque ela vai ter menos alteração por conta dos outros relacionamentos e traumas. Eu não quero uma mulher rodada por questão de doença. Eu não quero uma mulher rodada, sei lá, o cara fala por teregonia, para não ter teregonia, para não ter microquimerismo. O cara já vai pra uma coisa mais específica. Beleza. Ali, pelo menos, ele tá me dando um argumento que eu concordo. Eu concordo com ele nesse argumento. Só que geralmente é por ego, cara. Geralmente é por ego. O cara quer porque ele quer se sentir superior à mulher. Ele quer se sentir superior à mulher. Se a mulher chega e fala pra mim, porra, eu transei com 1000 homens. Eu falo, pô, mano, eu já fico com medo. Com 1000? Eu já falo, meu irmão. Aí eu só vou à base de Tadala. Aí não tem jeito. É o Cializinho, como o pessoal fala, né? Debaixo da língua. E outro pra mastigar. E vou dentro. Porque eu já fico com medo já. Com medo. Agora, a mulher fala, eu tive um namorado, ele é borracha fraca, seja ela mentindo ou não. Fala, pô, irmão, quando eu te pegar na cama, filha, eu vou te quebrar no meio. Ai, que isso, né? Quebrar você no meio, filho. Quebrar, te partir em dois. Já vai nessa sensação. Porque você se vê superior à mulher. Ou quando a mulher chega pra você, sai do ponto sexual. A mulher chega pra você, porra, eu faturo 40 mil por mês. Tu já vai pensando, caramba, a vida dela é isso e aquilo, ela viaja, ela faz não sei o que. Tu já vai sendo mogado financeiramente ali, entendeu? Eu particularmente, até uma coisa particular, eu não pego mulher com questão financeira superior a mim, por conta do ego. É por conta do ego? É, obviamente. E também porque uma mulher superior financeiramente a mim, ela vai ter uma tendência a, a me ver como inferior, querendo ou não. A mulher vai chegar e falar: ah, não, não vejo isso, eu tô com você é porque eu não me importo com isso. Cara, em algum momento ela vai se importar. Em algum momento ela vai se importar. Em algum momento ela vai fazer o comparativo. Não adianta, é normal. O homem não. O cara, se a mulher for bonitinha, for do jeito que ele quer, ela pode ser uma favelada que ele vai pegar. Agora, a mulher não tem isso. Você vê muito cara aí, um cara de classe alta, principalmente no Rio de Janeiro, muito desses novos ricos do Rio de Janeiro, pegando favelada e levando pra Barra da Tijuca. Então você vê esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é comum. Só que o contrário é tipo assim. O contrário só é comum quando a mulher é muito velha, muito rodada, muito acabada e o cara é novinho. Tipo assim, no puro suco, sei lá. A mãe do Neymar pegando um moleque novinho. Aí sim, aí você vê. Então, basicamente isso. Então, essa fixação do ouvinte, cara. Aí tu para e vê o vídeo. Provavelmente o vídeo deve ter ficado meio confuso. Mas tu vê um monte de coisa. Então, tu vê uma idealização da mulher. Você vê uma questão de cara querer afagar o próprio ego na facilidade, entre aspas, facilidade, que é você ter uma mulher ali te validando, de você ser superior e até mesmo especial de alguma forma para a mulher, porque ele tá idealizando isso, como eu disse, mulher não tem perder a vida. Cara, você já viu alguma mulher falar, meu Deus, eu lembro da minha primeira vez? Irmão, bota no YouTube, papo calcinha. As mulheres falando da primeira vez que elas perderam a virgindade. Falando mal, que foi horrível, que doeu, que não sei o que. Aí você pega, por exemplo, elas falando, e aí, qual foi o melhor boy que você teve? Elas estão falando lá, tu acha que foi o primeiro? Tu acha que foi o primeiro? Só é especial na tua cabeça. Só é especial na tua cabeça. Mas o homem tem essa questão de ver isso como uma coisa especial. Uma coisa de que vai inflar o ego dele. Como eu disse, se você sabe, como ele já sabe, e eu sei também o meu, e você provavelmente deve saber o seu, qual é o tipo de mulher que é o teu fraco, tem que fugir disso, cara. Não é ficar, não é ficar sendo igual o ouvinte, um radar de mulher virgem, tá ligado? Aí ele faz assim, ele sente cheiro, sinto cheiro de virgindade no ar. Vou começar a atacar, entendeu? Não dá pra ser assim também. Mas tudo isso ocorre porque
a questão dele, da vida dele tá complicada. Ele teve ali um momento onde ele teve um relacionamento que não acabou da forma traumática, que provavelmente iria acabar. E eu tenho certeza, eu aposto minhas bolas nisso, porque a mulher teve abuso na infância. Você tem a situação de escassez no mercado sexual, que ele não consegue nem mais ter acesso à tida virgem que ele quer, idealizada, para ele poder se ferrar. Então ele não consegue sair desse limbo. Ele não consegue ter acesso para se ferrar. Então ele não consegue acabar realizando essa noção da realidade. E isso faz com que ele não consiga despertar. Porque ele tem que chegar ali e ter acesso. Porque se fosse só ter uma namorada, ele teria uma namorada, se ferraria e acabaria. Mas a idealização dele é uma coisa um pouco complexa de ele conseguir alcançar, que dificilmente ele vai conseguir resolver. Beleza, não dá para resolver você se ferrando, como é natural. A forma mais prática de resolver isso é simplesmente você resolvendo todas as outras complicações da sua vida. Porque vai arrefecer e quando chegar lá na frente você encontrar, rapidamente essa idealização vai ser quebrada. E aí a última coisa que eu deixo para esse ouvinte é: se você continuar nessa situação de estar com a vida ferrada, de estar com a vida complicada, e você encontrar a virgem unicórnio e você tiver acesso, o golpe no teu ego vai ser tão grande quando isso der merda, porque vai dar. Uma hora vai dar. Uma hora vai dar. O golpe vai ser tão grande no teu ego, irmão, tão grande, que tu vai ficar com um brinquedinho chamado psicológico escangalhado. Aí uma das duas. Ou você vai virar exemplo numa live aberta minha, como é de praxe, para você ser humilhado por mim, pelos ouvintes e pelo chat, que são os senhores maldosos aqui que me escutam. Ou você vai ficar tão na fossa, mas tão na fossa, que a única coisa que vai ter no teu caminho, parceiro, é o rumo ao abismo. Porque você não vai ter forças para se levantar da situação que você tá. Você não vai ter forças para poder encontrar uma nova honradinha unicórnio, que vai ser virgem. E provavelmente o teu ego, o teu psicológico vai descer ladeira abaixo. E aí não é nem questão de rumo ao abismo não, parceiro. O cara vai se tornar o próprio abismo. Mas eu espero que... É aquela coisa, cara. Eu sempre falo as paradas. E os caras que eu falo isso aí com questão de querer ser profeta e tudo mais. E falar. Até os ouvintes de vez em quando falam comigo: pô, Fernando, tu acertou nisso, nisso, nisso. Cara, eu não falo porque eu gosto de ser o fodão não, cara. Eu quero estar errado. Mas o problema, cara, é que dificilmente eu estou errado.